Olha só, e se o maior obstáculo no caminho para o sucesso não estivesse lá fora, mas aqui dentro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, vira de cabeça para baixo que a gente costuma pensar sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo. Para começar, vamos fazer uma reflexão rápida. O que, de verdade, impede a gente de avançar? O que fica no meio do nosso caminho, sabe? É muito fácil a gente culpar o que está do lado de fora, né? A gente sempre faz isso. Mas, olha, a obra que a gente está analisando hoje propõe uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. Pensa assim: de um lado está o inimigo que a gente acha que é o problema. As circunstâncias, as pessoas difíceis, a falta de sorte. E do outro, bom, do outro lado está o inimigo que essa obra aponta como o real problema. As nossas próprias batalhas internas, aqueles padrões de autossabotagem, sabe? E claro, todo o poder que a gente acaba dando pro medo. Então, o primeiro passo nessa jornada toda é identificar o adversário do jeito certo. E como a gente vai ver agora, ele tá bem mais perto do que a gente imagina. E olha, a fonte que a gente está usando resume isso de um jeito genial. Diz que a verdadeira batalha não é contra o que vem de fora, mas sim contra a gente mesmo. É preciso olhar para dentro. Essa ideia por si só já muda completamente o foco da nossa luta, né? E olha só, isso não é só teoria não. O autor conta de um momento muito pessoal, uma verdadeira revelação que ele teve numa fase de muita frustração. Foi ali que a ficha caiu. As correntes que o seguravam de verdade eram as próprias fraquezas dele, os medos e principalmente uma falta gigante de se conhecer de verdade. Ok, então, se a gente já identificou o inimigo, como é que a gente confronta ele? Bom, é isso que a gente vai ver agora, entendendo melhor a natureza desse adversário que mora bem aqui dentro da gente. E aqui entra um conceito que é a chave de tudo: o inimigo defeituoso. Pensa nele como um adversário, que às vezes é até simbolizado como o diabo, mas cuja natureza real é a de alguém que já foi derrotado. O poder que ele tem é só aquele que a gente dá para ele, nada mais. E isso acontece em situações super práticas do dia a dia. O autor conta, por exemplo, de uma vez que ele sentiu uma insegurança que o paralisou numa reunião de trabalho. Naquele exato momento, ele percebeu, peraí, esse sentimento aqui é o tal inimigo agindo aqui dentro, se alimentando da minha própria dúvida. Beleza, mas quais são as armas que esse inimigo interno usa contra a gente? A fonte lista alguns padrões que, olha, talvez soem bem familiares. Aquela autocrítica pesada, a procrastinação de sempre, o pavor de desagradar os outros, a busca sem fim por aprovação de fora, é aquele hábito de ficar remoendo os erros do passado. Cada uma dessas coisas é, no fundo, a gente entregando uma arma para o adversário. Ok, já entendemos o problema, né? Agora vamos para a parte boa, a solução. Vamos ver agora como é que a gente pode construir um verdadeiro arsenal espiritual para contra-atacar. E segundo essa obra, o caminho para a libertação se apoia em dois pilares centrais, e olha, muito poderosos: oração e disciplina. Mas calma aí, o que significa orar nesse contexto? Uma citação da fonte deixa isso bem claro. A oração não é apenas uma conversa com Deus, mas um espaço onde se pode refletir, confessar e liberar as dores que se carrega. Ou seja, é, antes de tudo, uma ferramenta de limpeza interna. Faz todo sentido. E para isso virar algo prático, a fonte dá até um passo a passo. Primeiro, criar um espaço sagrado, um cantinho de foco. Segundo, praticar a sinceridade, sabe? Falar com o coração, sem palavras difíceis. Terceiro, ouvir. Lembrar que oração é um diálogo, não um monólogo. E por último, e talvez o mais importante, a consistência. Fazer disso um hábito diário para construir aquela força interior. Beleza, agora vamos para o segundo pilar, a disciplina. E para explicar isso, a obra usa uma metáfora poderosíssima: o corpo como templo. E honrar esse templo funciona em duas frentes. A primeira é nutrir o corpo, comer bem, se exercitar, mas não por vaidade, e sim como um ato de adoração, de cuidado. A segunda frente é nutrir o espírito, consumir conteúdo que eleva, livros, conversas boas e, ao mesmo tempo, evitar tudo aquilo que alimenta a negatividade. Mas olha que importante. Essa batalha toda não precisa ser travada em modo solitário. A análise aponta para um elemento que é crucial, mas que muitas vezes a gente esquece: a força imensa que existe na comunidade. E a diferença é da água para o vinho. Quando se luta sozinho, o peso parece esmagador. A força vai embora rapidinho. Agora, em comunidade, o fardo é dividido. Fica mais leve. A nossa visão das coisas se amplia com esperança. E a força
Ah, a força é renovada o tempo todo. E, de novo, isso vem de uma experiência real. O autor conta que, quando ele entrou num grupo de oração, a vulnerabilidade que todo mundo compartilhava ali, junto com a oração em conjunto, criou uma rede de apoio espiritual que foi simplesmente transformadora. Bom, e com tudo isso, a gente chega num ponto alto dessa jornada. Qual é o resultado final dessa luta toda? Vamos descobrir agora o caminho para a vitória. E o ponto-chave é este. O resultado de lutar essa batalha interna não é só resolver problemas, é muito, muito mais profundo que isso. É o nascimento de uma nova identidade. E quais são os frutos que se colhe dessa vitória? Primeiro, a liberdade daquelas correntes do passado. Uma vida com um propósito claro, bem definido. Uma conexão muito mais profunda com o divino. E mais, a capacidade de virar um ponto de força para os outros também. E tudo isso leva, no fim das contas, a uma paz de espírito que fica. Então, a grande mensagem que fica de tudo isso é que a vitória de verdade não é a ausência de luta, não. Pelo contrário. É a força, a sabedoria e a paz que a gente ganha quando aprende a lutar a batalha certa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a maior batalha de todas é essa, a batalha interior, como é que a gente se prepara para vencer?